Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, vou ler aqui o versículo 21. Estou lendo na versão NVI. Diz assim o versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, ó Pai, como um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para fazer o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida, meu Deus, nesta noite, neste momento, ó Deus, aleluia, para falar, meu Deus, à tua igreja e a mim também, ó Pai, aleluia, nesta noite. E que todo impedimento, as muralhas, as barreiras venham cair por terra agora em nome de Jesus, ó Deus. E que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas, ó Pai. E que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, muito obrigado. Amém. Josafá, rei de Judá, rei de Jerusalém, né? Ele tinha ido, né, ajudar ali o rei Acabe numa guerra que não era dele, mas ele tinha ali uma aproximação com o rei Acabe, o rei de Israel, porque havia, né, casamento entre suas famílias, e ele foi ajudar, né, o rei Acabe numa guerra, e ele ali quase, né, acaba sendo confundido com o rei de Israel e ser morto, mas Deus é misericordioso, né? Deus, ele é misericordioso. E ali, depois de Deus dar esse livramento para ele, para Josafá, ele volta para Jerusalém, para Judá. E a palavra de Deus diz que no capítulo 19, lá, aqui de 2 Crônicas, ele começa a andar, né, por Jerusalém e Judá e a nomear juízes sobre as cidades, né? E após ele fazer isso, algumas nações se levantam contra Jerusalém. São os moabitas, né, e os amonitas. E aqui na palavra de Deus diz que com alguns dos meunitas, né? Então, alguns textos dizem amonitas, né? E esse povo se levanta contra Jerusalém, contra o reinado de Josafá, né? E ali Josafá, a primeira coisa que ele faz é consultar o Senhor, né? Ele vai consultar o Senhor. E ali, depois que ele vai consultar o Senhor, né, fala ali com Josafá, no meio do povo, porque a palavra de Deus diz aqui no capítulo 20 que todo o povo ali de todas as cidades se reuniram ali diante do templo, junto com o rei, e ali Josafá ele faz uma oração diante de todo o povo. Ele ora ao Senhor, e ali Deus se manifesta e fala, né, ao povo, fala com o rei naquele momento.
Deus fala ali, né, através do profeta ali com Josafá. Aqui no versículo 12 do capítulo 20, diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E o versículo 13 diz, todos os homens de Judá com as suas mulheres e seus filhos, até os de cola, estavam ali, em pé, diante do Senhor. E o 14 diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então Deus dá uma resposta a Josafá, Deus dá uma resposta ao povo, naquele momento, um momento de grande dificuldade, né? Porque imagina, né, você mora num país, a gente pode dar um exemplo agora recente, que é Rússia e Ucrânia, né, ali, dois países em guerra. Um país se levanta contra o outro e ataca. Imagina você estar num país que está sendo prestes a ser atacado por uma outra nação. Qual que é a sua atitude, né? O que você faz nesse momento de grande dificuldade? O medo vai tomar conta da sua vida? Qual que vai ser a sua atitude diante disso? Vai confiar no Senhor? Vai confiar no que Deus pode fazer? Né? Nós aqui, a gente nunca passou por essa situação, né? Nunca passamos por uma situação dessa, mas eu acredito que não é uma situação fácil de se passar. Você está em meio a uma guerra, em meio a um iminente ataque, né, de outras nações, a sua nação, a sua casa, né, a sua nação. Então não deve ser uma coisa assim fácil de lidar. Mas ali, né, os israelitas viviam eles viviam sobre esse constante, até hoje vivem sobre esse constante, essa iminência de ataque de outras nações, né? Durante toda a história de Israel, de Jerusalém, nós vemos que isso é constante sobre a vida daquele povo. Outras nações sempre querendo atacar, né, Jerusalém, Israel. E o que esse povo faz é se reunir, né, diante ali do templo, oram, Deus responde, Deus fala através do profeta, né, aquele povo. E aqui eu lendo esta passagem, esse contexto desse relato, daquele momento de grande dificuldade ali para o rei Josafá e para a nação de Jerusalém, quando eles se viram naquela situação, o que eles fizeram? Eles se reuniram. E no versículo 12, né, diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Irmãos, quando não sabemos o que fazer, o que nós fazemos? Aqui, a palavra de Deus diz que os olhos deles se voltaram para o Senhor. Então, quando não sabemos o que fazer, que venhamos olhar para o Senhor, somente para o Senhor, né? Às vezes nos encontramos perdidos em uma situação difícil, e muitas das vezes nós não sabemos para onde olhar,
o que fazer. Mas a palavra de Deus diz para olharmos para o Senhor. Né? O próprio povo aqui, o próprio rei declara: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então uma das atitudes que nós temos que fazer em momentos de dificuldade é olhar para o Senhor. Porque se nós olharmos para nosso problema, nós vamos ficar paralisados, não vamos saber o que fazer. Mas olhando para o Senhor, Ele vai de alguma forma agir por nós. Ele vai de alguma forma nos dar a direção, falar ao nosso coração. E no versículo 13 diz que todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Todos estavam ali, atentos. Estavam atentos à voz do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, estar atentos. Muitas das vezes, quando passamos por grande dificuldade, às vezes nós ficamos perdidos e não sabemos quando Deus está falando conosco. Né? Muitas das vezes Deus está falando, às vezes Ele não fala diretamente, mas Ele fala através de um louvor, Ele fala através de alguma atitude. E Deus, Ele fala, Ele mostra aquilo que Ele quer para cada um de nós. Ele sempre vai falar, Ele nunca nos vai deixar perdidos. O Senhor sempre vai nos dar uma direção. E o povo estava de pé, eles estavam ali reunidos, e eles estavam atentos, porque o Senhor iria falar naquele momento. E Deus falou, nós podemos ver no versículo 14 que Deus usou o profeta ali para falar com aquele povo e com o rei. Então o povo estava todos ali atentos, né? E nós devemos estar todo o tempo, sempre olhando para o Senhor, com os ouvidos atentos à tua voz. Porque Deus, o Espírito Santo, Ele está sempre falando conosco, sempre querendo nos ajudar, nos auxiliar. Ele está dirigindo as nossas vidas, Ele está dizendo aquilo que nós devemos fazer em todo o tempo. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele fala conosco em todo o tempo. Ele quer dirigir as nossas vidas, mas nós temos que estar atentos à sua voz. Nós não iremos vencer por nós mesmos. Não iremos ultrapassar dificuldades, as muralhas, as barreiras, confiando em nós mesmos. Mas nós iremos ultrapassar, né, vencer com o Senhor, com o nosso Deus ao nosso lado. Então, para isso, nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Porque o próximo passo é Deus quem vai nos dar. O próximo passo é Deus que vai nos dar. E o próximo passo é Deus que vai nos dar. Ele sempre fala, no versículo 14 e 15 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando temos o Senhor ao nosso lado,
o Senhor, Ele vai tomar para si todas as nossas, os levantes da nossa vida, as batalhas que nós enfrentamos, é o Senhor que vai tomar para si, é Ele que vai lutar por nós. E o Senhor diz: não tenham medo, não desanimem. Quando temos o Senhor ao nosso lado, nós não temos que ter medo, nós não temos que desanimar, mas confiar, né? Temos que confiar no Senhor, porque Deus fala que a batalha não é nossa, mas é dele. A batalha não é nossa, é do Senhor. Ele quem luta por nós. Nós sozinhos não podemos fazer nada, mas com Deus nós podemos fazer tudo. Com Deus nós vamos ultrapassar muralhas, barreiras. Com Deus não há levante do diabo contra a nossa vida, porque Ele lutará por nós. A batalha não é nossa, nós não temos que levantar um dedo. Deus é quem vai lutar por nós. E algumas vezes nós nem teremos que lutar, né? Só observar. Versículo 17 do capítulo 20 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Olha só, vocês não vão lutar, mas fiquem olhando, né? Vejam, observem. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanime. Mais uma vez o Senhor fala: não tenha medo. Não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Nós temos que tomar a atitude, né? A atitude tem que ser nossa, porque Deus manda sair para enfrentar. Nós não vamos vencer se ficarmos parados, se desanimarmos. Né? A palavra de Deus é um exemplo, né? Aqui, esta passagem, esse contexto, nos mostra um exemplo de que não podemos ficar parados, mas nos levantar e sair para guerrear. Mas quem vai enfrentar o inimigo não somos nós, é Deus. É Deus quem vai lutar por nós, né? Então só temos que observar Deus agindo, confiar em Deus. Nos momentos mais difíceis, o crente deve louvar, pois até o louvor, né, até o louvor é um ato de fé. É um ato de fé o louvor, né? O versículo 19 até o 22 diz assim, ó: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá.
e eles foram derrotados. Irmãos, qual que é a lição do Senhor nessa passagem? Deus, ele fala de várias maneiras, de várias formas. Ele fala de diferentes situações, né, para nós. Mas uma das lições que eu tiro desse contexto, desta passagem, é que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nós não podemos parar de louvar ao Senhor. Nós não podemos parar de louvar, de cantar. Está difícil, né? Está doloroso. Continue louvando ao Senhor. Continue cantando louvores ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Era um momento de grande dificuldade aqui. O exército de Israel saía para enfrentar o exército inimigo. Mas o rei coloca ali levitas, louvando, cantando, entoando louvores à frente. Eles começam a cantar, a louvar, eles começam ali a adorar ao Senhor, a entoar louvores ao Senhor. E nesse momento Deus começa a agir. Nesse momento Deus vai e causa ali uma grande confusão no exército inimigo. Eles começam a atacar uns aos outros. E ali esse exército, um a um vai caindo. Um a um vai caindo. E o povo de Israel, o exército de Jerusalém, de Judá, não precisa levantar uma só espada, um só escudo. Porque o Deus daquele povo, que é o nosso Deus, derrotou aquele inimigo, agiu, né, pelo povo dele. Então, a lição é que Deus habita no meio dos louvores, né? Em Salmos capítulo 22, e o versículo 3 diz assim, ó: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Deus, o Senhor, é o louvor de Israel. Ele é o próprio louvor. Ele habita no meio dos louvores, né? Ele se manifesta no meio dos louvores. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim, ó: Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia! Deus aqui se manifesta depois que o templo foi terminado, a obra do templo foi terminada. Ali, né, Salomão, ele convoca todo o reino ali para estar presente naquela grande festa de inauguração. E todo o povo está ali, e Salomão ele faz ali uma oração, uma grande oração, mas antes disso, a arca é trazida para dentro do templo, e ali os levitas ali, né, eles estão louvando, engrandecendo, adorando o Senhor, e Deus se manifesta naquele momento de louvor, de adoração. Deus se manifestou e a glória era tão grande, a glória do Senhor era tão grande naquele lugar que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, a palavra de Deus diz. Então Deus habita no meio dos louvores. Ele age no meio dos louvores também. Deus opera no meio dos louvores.
Né? Em Atos 16, versículo 25 e 26, diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ele opera no meio dos louvores. Ele se manifesta no meio dos louvores e ele opera no meio dos louvores. Deus pode curar no meio dos louvores. Deus pode libertar no meio dos louvores. Deus pode salvar no meio dos louvores. Porque a palavra dele diz que ele se manifesta e que ele também opera no meio dos louvores. E nos momentos de dificuldade, nós temos que louvar ao Senhor. Não podemos cessar de louvar. Assim como não podemos cessar de orar, de buscar o Senhor em oração, porque a palavra de Deus diz, orem sem cessar, orem continuamente. Nós também não podemos parar de louvar ao Senhor. É em todo tempo o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. É em todo tempo e nos momentos mais difíceis é que o Senhor se manifesta. Paulo aqui e Silas estavam presos, foram açoitados, estavam presos, né? Estavam dentro de prisões e além de estar presos, eles estavam acorrentados. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam orando e também cantando hinos. E Deus se manifesta ali naquele lugar e opera um grande milagre. E o milagre ainda foi maior, porque depois disso, né, o homem ali que guardava a prisão, o carcereiro e toda a sua família foi salva. Entregam a sua vida a Jesus. Que grande milagre, não podia ter um milagre maior que esse. Que é a transformação de vida, que é o homem se voltar para Deus. Porque Deus agiu, né? Porque Deus operou naquele momento ali, quando os homens de Deus louvavam, buscavam ao Senhor. Essa é a grande lição que para nós nessa noite, não cessar de louvar. Mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, de luta, de grande luta, o nosso louvor tem que estar nos nossos lábios. Nem que seja em pensamento, mas temos que louvar a Deus, engrandecer ao Senhor. Temos que louvar ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Né? E diante disso tudo fica, né, o questionamento, né? Qual que tem sido a nossa atitude diante das lutas, das dificuldades? Qual que tem sido a nossa atitude? Será que estamos louvando a Deus? Será que louvamos o suficiente? A palavra de Deus diz que não há uma expressão que possa, né, nada do que podemos fazer vai ser suficiente para adorar a Deus. Nada do que fazemos aqui vai ser suficiente. Louvor, atitudes, nada do que fazemos é o suficiente. Mas Ele quer que louvemos a Ele. Ele quer que o adoremos. Porque foi para isso que nós fomos formados. Deus formou o homem para que nós pudéssemos o adorar sempre. Para que nós pudéssemos entoar louvores. Não nos esquecer nunca do Senhor, que o Senhor opera. Ele opera no meio do louvor. Eu fico imaginando, né, se passássemos por uma situação tão difícil, né, o que iríamos fazer, né? Será que iríamos louvar mesmo ao Senhor num momento de uma dificuldade grande?
né? Às vezes, pensando nessa situação, né, dessas nações em guerra, será que esse povo louva ao Senhor, né? E nós, será que iríamos louvar ao Senhor no momento de tanta dificuldade, de tanta aflição, né? Mas nós louvamos, sim, nós adoramos ao Senhor, né? Nós adoramos ao Senhor, porque às vezes nos momentos de mais dor, a gente está louvando ao Senhor, mas nós não devemos cessar o nosso louvor. Amém? Que essa palavra tenha falado ao coração de cada um, assim como falou ao meu coração. Esse foi um grande ensinamento para mim esta noite, esta palavra.